Se você está sentindo que a vida está pesada e que você não está tendo tempo muito tempo para nada, e que você está se sentindo travado, fique aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar as 4 coisas que você tem que eliminar da sua vida para que você tenha mais leveza e mais clareza na sua vida. Bora pro vídeo. Sabe aquele momento em que você percebe que tem muito excesso na sua vida, que é como se você não tivesse tempo para nada? E se a gente bem para parar para pensar, a gente tem que ser muito assertivo no que a gente vai fazer com o nosso tempo. Por quê? Porque todos nós temos 24 horas. Dessas 24 horas, 6 a 8 horas você passa dormindo. O outro restante, no meu caso, que sou CLT, passo fora de casa de segunda a sexta. E aí o que me resta durante o dia são reles 4 horas. Então, eu tenho que ser muito assertivo nas escolhas que eu vou fazer, referente a esse tempo que me falta. E eu tava com aquela sensação de que não tenho tempo e de que tudo que eu ia fazer, eu não sentia satisfação em estar fazendo, sabe? Aquela sensação boa e satisfação em estar realizando aquela atividade. E aí eu parei para fazer uma verdadeira faxina na minha vida, né? Lógico, comecei com a casa, diminuindo coisas em casa, depois eu vou falar aqui sobre esse vídeo. E são 4 lições, mas fica comigo que a quarta lição ela é a mais importante, porque essa quarta lição ela me ajudou a ver a lidar com o dinheiro de forma diferente, me ajudou a pensar mais sobre o tempo e sobre o que é felicidade, né? E eu tenho certeza que isso vai mudar também a sua vida e que se você colocar em prática vai aliviar grande parte da sua vida. E se esse vídeo aqui e se esses assuntos são do seu interesse, claro, provavelmente é, porque você tá aqui, né? Então, se você puder, me curte aqui, curte e ativa o sininho e me segue no canal, porque toda semana eu tô colocando vídeos sobre esses assuntos aqui, né? Sobre como melhorar a sua vida, a sua casa, sobre melhorar a sua vida financeira. E, bom, sem mais delongas, bora para a primeira lição. A primeira lição é... A primeira lição que eu aprendi é que para você eliminar os planos. Eu não sei você, mas eu, no meu caso, chegou um momento que você acaba querendo tantas coisas, e é tanta gente fazendo tanta oferta milagrosa para você, tanta coisa. E eu chegou no momento que eu tava comprando tanta coisa, consumindo, porque eu gosto muito de livros, de curso e tudo. Eu gosto disso. Só que chegou um momento que eu tava consumindo tudo e eu acabava não consumindo por completo. E aquela sensação de incompletude, sabe? E compra uma coisa aqui, não termina, e aí alguém te oferece alguma coisa que é maravilhoso, com muitas promessas e tudo. E você realmente acaba aprendendo muita coisa. Você aprende muita coisa. Só que você aprende na teoria. E o que acontece? Quando você não coloca em prática, o excesso de informação, ele adoece a pessoa. Por quê? Porque você tem aquela informação e você não sabe o que fazer com ela, porque você não está colocando em prática. Porque existe um abismo entre você saber uma coisa na teoria e em você praticar. E aquilo foi me consumindo de uma certa forma, e aí eu gastava dinheiro com aquilo me consumia meu tempo, sabe? E aí eu comecei a pensar, peraí, mas o que é importante para mim? O que realmente faz sentido para mim? Sem pensar em o que eu vou ganhar com isso, sabe? O que realmente faz sentido para mim? O que eu gosto de fazer? E o que eu preciso melhorar em mim mesmo? E o que eu praticando vai me fazer uma pessoa melhor, né? E aí eu comecei a pensar nessas coisas. E como essas coisas, esses excessos afetavam a minha vida, o meu tempo, a minha saúde e os meus relacionamentos. E depois que eu passei a pensar sobre tudo isso, que eu decidi, eu acabei até excluindo minha conta no Instagram, porque era um lugar onde eu perdia assim, muito tempo só consumindo, na verdade, não produzindo. E aquela sensação de excesso de interação também não me causava ansiedade. E aí eu acabei focando aqui no canal do YouTube, porque aqui vai me ajudar a me comunicar melhor,
a eu ser uma pessoa melhor, a eu extravasar as coisas que eu quero falar. Então, e por isso que eu comecei esse canal aqui. E aí, por isso que eu também deixei de seguir lá, excluir a conta do Instagram. Por quê? Porque aquilo me roubava muito tempo. E o meu tempo, ele é curto, meu tempo é escasso. Então, eu tenho que fazer o melhor que eu puder com ele. E aqui é uma forma de eu colocar em ação as coisas que eu aprendi na teoria, que na prática é outra vida, é totalmente diferente. Então, essa foi a primeira lição, que é o processo de eliminar os planos. Quando você quer muita coisa, você acaba não fazendo nada. Então, escolha uma única coisa, ou duas que seja, no máximo, e coloque em prática. Pegue ali que seja um ano, por exemplo, esse ano eu vou colocar em prática tal coisa, e vou fazer tantas vezes por dia, vou fazer isso, aquilo, e vai ser isso que você vai ser resolvido. E esqueça todas as outras. E no meio do caminho, você vai ver que vai aparecer ofertas incríveis, vai aparecer um monte de coisas que você vai sentir vontade de fazer, mas você tem que estar sempre se fazendo a pergunta: qual é o meu propósito? Isso está alinhado com os meus valores? Eu realmente, isso que eu estou fazendo realmente me faz feliz? É isso que eu quero fazer? E é um processo de autoconhecimento profundo mesmo. Mas é isso, fica aí a lição. Elimine o excesso de planos, escolha um plano e faça, e execute, e parta para ação. Porque aí você vai ver o tanto de falhas, aí você vai ver um monte de coisa que você achou que você sabia, você não sabe absolutamente nada, porque você não tem prática. E aí que você vai se conhecer, e aí que você vai evoluir. Bom, bora para a segunda lição. A segunda lição é referente ao nosso ambiente. Referente ao nosso ambiente, seja no trabalho ou seja em casa. Mas aqui eu vou direcionar mais para casa, porque foi o que acabou acontecendo comigo. Então é uma experiência minha que eu tô colocando aqui para vocês, mas isso também serve para o trabalho. Desentule, a segunda lição é desentule sua casa. Eu ainda estou no processo de desentulhar, mas eu comecei pelo guarda-roupa. Eu comecei a olhar que eu perdia muito tempo para escolher o que vestir. Acabava perdendo muito tempo para escolher o que vestir. Eu tinha roupas lá que não tinha nada a ver comigo. Por quê? Porque tudo que a gente compra, todas as decisões que a gente toma, quando a gente acha que está tomando elas racionalmente, porque eu pensei, não. Quase 100% das vezes que a gente toma decisões, as decisões são baseadas em emoções. E compras de roupa, então, nem se fala. Então, eu tinha sapatos que eu falava: por que eu tenho isso? Se eu gosto de conforto, por que eu tenho esse sapato que não é nada confortável? Ah, se eu gosto disso aqui, se eu não gosto disso aqui, por que eu tenho essa peça de roupa aqui que não tem nada a ver comigo? Porque foi num momento específico, uma emoção específica que me fez comprar aquilo. Alguma influência externa que eu tive para comprar aquilo, mas aquilo não tem nada a ver comigo. Ou também pode ser que você compre alguma coisa que naquele determinado momento tinha algo a ver com você. Hoje você mudou e você já é uma nova pessoa e aquilo não tem mais nada a ver com você. E pasme, eu tirei 70% das roupas que eu tinha, muitas roupas de qualidade duvidosa, e não me faz falta alguma. Muito pelo contrário, agora minhas roupas ficam arrumadas, eu consigo enxergar tudo que eu tenho, consigo me vestir com mais agilidade, com mais rapidez e me sinto muito melhor, porque o que eu tenho é o que realmente faz sentido para mim, é o que realmente eu me sinto bem vestida, né? Então, isso foi uma das coisas que eu eliminei, e aí, depois das roupas, eu acabei indo para outros cômodos também. Você vai acontecer isso com você, a partir do momento que você começar nesse processo, né, da filosofia do minimalismo. Então, eu fui para a cozinha, também tirei vários potes que já estavam estragados, manchados, que eu nunca usava, que ficava lá só ocupando espaço. E é tão bom quando você libera espaço na sua vida. É tão bom, porque as coisas ficam mais fáceis. Hoje eu tenho menos roupa para lavar, eu tenho mais espaço na cozinha para guardar as coisas. E aí eu ainda vou eliminar várias outras coisas que eu vou vir aqui contando para vocês. Então fique com essa segunda lição. Desentulhe sua casa. Que você vai desentulhar a sua mente. Você sempre tem que pensar no que é essencial para você. E, sem mais delongas, bora para a terceira lição. A terceira lição, essa você tem que pôr em prática. Que é o quê? Cuide muito bem daquilo que você já tem. Isso eu falo de coisas e falo de relacionamento também, né?
Você que tá aí focado aí em alcançar coisas, em metas, e metas, e metas, e percebeu que você tem tanta coisa e você não cuida. Você já olhou para as coisas que você tem? Você já olhou para os relacionamentos que você tem? Eu fui assim, eu percebi que eu tava deixando de lado o relacionamento com as pessoas que eu mais amo, que eu tava sempre focada no que eu queria alcançar e que eu nem cuidava direito do que eu já tinha. E nem do trabalho, e nem do relacionamento, e nem das coisas. Então aquela satisfação, aquele sentimento de incompletude vinha novamente, por não estar cuidando do que eu já tinha. Seja do carro, seja da casa. Então cuide, quando eu falo cuide, quebrou alguma coisa? Tenha prazer em arrumar. Por exemplo, eu tava com um problema aqui em casa, que eram umas tomadas, e aquilo tava me incomodando. Tinha tomada que tinha saído, aquele espelhinho, e tava estragada. Então, já resolvi tudo, e aquilo dá uma satisfação tão grande, mas tão grande. São coisas pequenas, mas que dão muita, muita satisfação. Aquela roupa que tá com mancha, que você gosta muito, quer usar, mas não usa porque tá manchada, tira a mancha da roupa. Ou se desfaz, se não for um caso, se não tiver utilidade, né? Mas resolva, por exemplo, aquele amassadinho do carro, aquele limpador de para-brisa que tá te incomodando, que tá fazendo barulho e que você não tira. Eu tô citando isso, que são coisas que aconteceram comigo, tá? Com você pode ser outra coisa, pode ser o pinga-pinga do chuveiro, sei lá, alguma coisa aí na sua casa que vem te incomodando e que você vai adiando para resolver. Então resolve, porque você está cuidando do que é seu. E essa foi a terceira lição, né? Ter prazer em consertar as minhas coisas, ter prazer em fazer as minhas coisas, em cuidar do que eu já tenho, né? Ou chama um profissional, ou se não puder, vê um vídeo no YouTube e aprende a instalar o que você quer, aprende a consertar o que precisa ser consertado na sua casa. E agora vamos para a última lição, que essa é a mais importante, que é a quarta, que eu falei que ia impactar muito a vida de vocês, que é, você vai tirar um peso das suas costas, dos seus ombros, que é o quê? Elimine todas as suas dívidas. De todas as lições, a que eu aprendi com mais certeza, a que eu aprendi com certeza, que é a mais poderosa, é essa. As dúvidas financeiras, elas pesam, elas consomem a sua liberdade. E se você tem uma dívida que consome, por exemplo, vamos só pensar, ela não consome só a sua liberdade. A gente sabe nas pesquisas que mais de 78% da população brasileira está endividada. E isso acaba com os relacionamentos das pessoas, acabam com o bem-estar das pessoas. E hoje, por exemplo, se você tiver uma dívida de R$50 parcelado, elimine. Por quê? Porque para você ter R$50 hoje em qualquer título de renda fixa, você vai precisar ter R$5.000 guardado. Então elimine, provavelmente uma dívida de R$50 não chega a esse valor. Então elimine esse compromisso de dívida, de parcela, né? Porque ajudar ali nas suas finanças vai te dar uma paz tão grande. Então eu vou te dar aqui 3 passos para você seguir, para você conseguir eliminar essas dívidas financeiras na prática, porque vamos ser prático aqui, né? Sem enrolação. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é alguma reserva de emergência. Por quê? Essa reserva de emergência é uma reserva de emergência para um tempo esporádica, vamos dizer assim. Quebrou um carro, alguém ficou doente, precisou comprar remédio. Essa é a reserva esporádica de emergência. E esse dinheiro também tem que estar no investimento que esteja disponível para você pegar a hora que você quiser. Sei lá, alguém ficou doente, um vazamento na sua casa, ou precisou consertar o carro. Para que você não precise parcelar nada, você vai pegar desse dinheiro. Mas o que acontece? E qual que é a segunda coisa que você tem que fazer? Pegar um mês, por exemplo, começa a partir de hoje e faz uma lista de tudo que você gasta durante o mês. Anota tudo, coloca nessa lista o que você comprou, onde você comprou, quanto você pagou e como você pagou, se foi no débito, se foi no crédito. E com isso aqui, depois de um mês, você vai descobrir como que você usa seu dinheiro, como que você gasta. Dentro disso aí, você vai perceber que você não vai conseguir, vai ter coisas que você vai conseguir reduzir no próximo mês, e vai ter coisas que vão aparecer, que você vai querer comprar. Então, você vai ter que ter também uma reserva de emergência
sempre para esses excessos que aparecer durante o mês, né? Coisas pequenininhas. Ah, R$10, R$5, R$15. Então você vai ter que ter uma reserva de emergência mensal, uma reserva mensal para essas coisas que vai acontecer, porque você não precisa entrar precisei comprar alguma coisinha, vou passar ali no cartão de crédito. Não. Você já tem aquele dinheiro reservado para isso. E aí, terceira e grande coisa e mais importante, que é o quê? Faça um inventário, um levantamento de todas as dívidas que você tem parcelado. Seja no cartão, seja no empréstimo pessoal, seja o que for. Faça um levantamento de tudo. E faça um levantamento profundo, né? Verifique, assim, tudo o que você precisa fazer para eliminar essas dívidas. Se são várias, como que você vai escolher qual que é a primeira, qual que é a segunda? E na minha opinião, eu escolho sempre a que está com a taxa de juros mais alta ou a que está com consumo, por exemplo, de redução de dívida menor. Por exemplo, digamos que eu tenho uma parcela de R$200 e R$150 é de juros e está amortizando somente R$50 da minha dívida, é essa que eu vou eliminar. E se eu tiver que eliminando ela em partes, só amortizando essa dívida, eu sempre procuro eliminar melhorando o meu fluxo de caixa, que é o quê? Diminuindo a parcela em vez do prazo. Eu sei que a maioria dos especialistas vão dizer para você eliminar o prazo, mas eu escolho a parcela porque a pessoa se anima mais. Por quê? Porque no mês que vem, ela tem, por exemplo, se ela tem uma dívida se ela tem um parcelamento de R$200, e se no mês que vem ela consegue reduzir para 150, quer dizer que ela tem R$50 no fluxo de caixa dela no próximo mês. E ela se anima para que no próximo mês ela amortize mais dessa dívida, porque ela tem mais R$50, que vai se tornar R$100 no fluxo de caixa dela todo mês. Então, essa daqui é a última e mais importante. Se você pudesse programar, se programe durante um ano, que seja. E você fala, bom, aqui, durante um ano eu vou resolver essa parada. É esse negócio que eu vou resolver. E elimina as dívidas, você vai ver o peso que vai sair da sua cabeça. Diquinha extra aqui para vocês. É importante também que nesses passos que você vai tomando, você vai curtindo o processo e além de você curtir o processo, você se dá de presente algo. Pode ser algo de graça, né? Um passeio num lugar, não sei, alguma coisa que vai te fazer uma comemoração, principalmente no que se refere a esse último, que é o financeiro, para que você se sinta com vontade de fazer ainda mais, né? E é como se fosse igual o cachorro, que nós funcionamos igual o cachorro. É o nosso petisco. Para que a gente continue com vontade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu me dediquei, que eu quis passar aqui para vocês essas informações de tudo que está acontecendo comigo. E eu espero que vocês, eu gostaria muito que vocês comentassem aqui, seja concordando ou discordando sobre as minhas opiniões, que eu gostaria muito de saber. E compartilha também com alguém que esteja precisando ou que vai gostar de saber sobre esse assunto. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!